Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre um dos itens da minha coleção que eu acho mais sensacional e que é um item que dá para você que não teve oportunidade de ler ou até de colecionar, começar, tá? Ainda dá tempo. Ainda tá, porque a Panini prometeu que não ia faltar nenhum volume ainda durante muito tempo, né? Vamos torcer para que ela cumpra a palavra dela. É isso aqui, ó. Fábulas. Fábulas, basicamente, do escritor Billy Willingham, que também é ilustrador, também faz umas ilustrações, tá? Com arte, aqui no número 1, com arte do Lan Medina, Mark Buckingham, Steve Leilaroa e Craig Hamilton, tá? Essa coleção é uma coleção que começou lá no início dos anos 2000, tá? Mas é uma coleção extraordinária, uma das melhores coisas que já foi publicada em quadrinhos até hoje, tá bom? Não tenha dúvida nenhuma de que isso aqui é sensacional. Mas, antes de tudo, claro, como sempre, eu tenho que lembrar vocês, se inscrevam no canal e deixa o gostei. Se você gostar do papo aqui no final, deixa o gostei. Porque isso, né, incentiva a gente a continuar trazendo essas sugestões para vocês que são sensacionais. Essa coleção, você pode até olhar ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, essa coleção já vai aí para o número 14. O número 14 deve estar saindo esse mês, tá? E tem aquele apêndice, né? Aquele anexo que saiu da coleção, que é a série O João das Fábulas, que é um personagem que saiu, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, um spin-off, né? Um personagem que ficou muito famoso aqui na série Fábulas e acabou ganhando a sua série própria, que inclusive já acabou, né? Nessas edições aqui. A Panini publicou isso aqui em revistas mensais, lá no início dos anos 2000, mas depois fez essa série, então, encadernada aqui, que é um espetáculo muito caprichoso, muito bem feito mesmo, tipo, esgota a coleção. E outro detalhe que eu tenho que elogiar é que não é um omnibus, aqui, ó, é fininho, tá? Agradável de ler, é um livro normal, né? Esse negócio de ônibus, eu detesto ônibus, não canso de repetir isso. Esse primeiro volume aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas ele tem, é que ele vem com uns, não está numerado, deixa eu ver se ele aqui no final ele fala, não, também não fala, mas deve ter 200 páginas ou um pouco menos de 200 páginas, quer dizer, é muito agradável de ler também. Edição da Panini, capa dura, espetacular, o sonho de todo colecionador. A arte irretocável, uma arte realmente muito bacana, inclusive uma arte de autores, de artistas que se assemelham e são muito adequados, o estilo artístico desses desenhos aqui é muito adequado à ideia de uma fábula. Tá? Logicamente, eles fizeram algum trabalho de pesquisa e tal, e foram buscar as origens das fábulas. Mas antes disso, tem que falar duas coisas para vocês. Primeiro, que eu sou um fã de fábulas, de literatura, de uma forma geral, tá? Tanto é que, e desde quando eu gosto de fábulas, eu gosto de literatura em termos de fábulas, desde que eu descobri que as fábulas não têm nada a ver com o que o Walt Disney propagandeou, lançou naqueles filmes dele que são famosíssimos e tal. Aquilo dali não tem nada a ver, acho que hoje em dia todo mundo sabe disso, né? Não tem nada a ver com as histórias das fábulas originais, tá? Aquilo foram interpretações que o Walt Disney fez, tentando suavizar as cores das fábulas originais. E em função disso, logicamente, eu há muito tempo busco, coleciono, leio tudo quanto é livro que sai sobre contos de fadas. Esse aqui é um deles. Contos de Fadas, edição comentada, tá? Da Zahar Editora. Um espetáculo isso aqui, muito bacana mesmo. Aqui tem um bom resumo de diversas histórias, das histórias mais famosas. Tal. Então, a minha base de fábulas começa por aqui, tá? Além disso, também está saindo, já tem um tempinho, pela Pandorga, pela editora Pandorga, está saindo essa série aqui, que também é muito legal. Cada um dos livros tem uma cor, tá? Esse aqui é o livro vermelho,
mas eu também tenho o livro azul e parece que a série vai aí para uns 4 ou 5 volumes aqui. Aqui ainda vai para fábulas mais raras, mais específicas. Aquele dali, o primeiro livro que eu mostrei para vocês, da Zahar, são as mais famosas. Aqui não, aqui já começa a esmiuçar todas as fábulas daquela época, não só dos autores mais conhecidos, mas também aqueles mais da cultura popular, da tradição oral, né? Que as histórias eram contadas de geração em geração e iam ganhando, inclusive, tonalidades diferentes, conceitos diferentes. Sempre gostei demais desse tema, quando eu descobri que as histórias não eram tão bobinhas como o Disney gostava de botar nas histórias infantis dele. O Disney já fez uma censura ali, né? As histórias são muito mais interessantes, muito mais profundas e com mensagens muito mais duras para as crianças, para educar, para cobrar que as crianças tenham mais responsabilidade. Eu confesso também que eu sou um leitor tardio da série Fábulas, um leitor tardio, porque eu não li na época em que saiu. Ela é da Vertigo, tá? Que é aquele selo maravilhoso da DC Comics, que lança sempre coisas para adultos, e eu não li na época. Eu estava muito mais ligado nessa coisa do universo dos super-heróis, essas coisas todas aqui e tal. Então, essas coisas mais alternativas, mais dentro do mainstream, porque é da DC Comics, né? Então é dentro do mainstream, eu não dei a oportunidade na época. O que me fez comprar Fábulas, tá? Eu vou confessar para vocês agora aqui em primeira mão. Foi essa capa aqui, ó. Essa capa aqui, eu vou até tirar do plástico, porque colecionador guarda tudo dentro do plástico, porque sabe muito bem que as coisas amarelam com o tempo, né? Mas essa aqui eu vou tirar, tá aqui, ó. Tirei do primeiro plástico, mas do segundo plástico, inclusive essa minha edição aqui, ela tá... Não tá não. Eu pensei que essa tivesse lacrada, não tá não. Mas dá para tirar, então, essa capa aqui também. Ver se eu consigo. Consegui. Muito bem. Então tá aqui. Foi essa capa extraordinária aqui, que eu vou até puxar um pouquinho mais para vocês verem aqui. As 3 princesas, as 3 principais princesas do universo dos contos de fadas. Vocês aí vão saber identificar logicamente quem é cada uma delas. Nessa capa dupla aqui, belíssima, feita por um dos meus artistas favoritos. Tem vários vídeos dele no canal, que é o Adam Hughes. O Adam Hughes fez muitas capas para a série Fábulas, mas mais para os apêndices, que é o caso de As Mais Belas Fábulas. Isso aqui não é ligado diretamente ao universo de fábulas, é ligado indiretamente, tá? Como o João das Fábulas, também saiu As Mais Belas Fábulas, que conta várias historinhas que caminham junto com a ideia de fábulas, a história principal, né? Mas elas contam histórias independentes. Se você não quiser ler, você pode não ler As Mais Belas Fábulas, pode não ler o João das Fábulas, mas você pode ler a história principal, que vai gostar muito. Só que, quando você lê a história principal, você vai querer mais e mais e mais. Então, daí você vai acabar comprando o João das Fábulas, vai adorar também, porque tem um senso de humor extraordinário, uma ironia, um sarcasmo, um deboche, que é maravilhoso. O Bill Willingham, para mim, é um dos melhores escritores de história em quadrinho, eu não tenho a menor dúvida disso. Bill Willingham é gênio. E ele está aqui também nessa série. Essa série aqui, As Mais Belas Fábulas, ela saiu nesses encadernadozinhos de capa quadrada, né? Lombada quadrada, ou canoa, como você quiser chamar. Se eu não me engano, em 4 volumes. Se eu não me engano, foram 4 volumes aqui. Agora eu estou sem eles aqui, eu não posso ter certeza. Mas se eu não me engano, 4 volumes. E agora vai sair As Mais Belas Fábulas de um volume único. Capa dura, tal, aquela coisa, né, hardcover, bem legal. Tá? Então, também está saindo, se eu não me engano, no mês de julho. Em junho sai o volume 14 da série Fábulas. E em julho sai As Mais Belas Fábulas, que você também pode ler independente. Tá? Agora, se você lê As Mais Belas Fábulas, você vai querer ler Fábulas, não tenha dúvida nenhuma. Bom, então vamos falar agora um pouquinho do que eu vim falar aqui no vídeo, que é a série Fábulas, tá? Que, como eu já falei, já tem 13 volumes, vai para o 14, eu acho que se encerra no 15. Se bem que as notícias que nós temos é que o Bill Willingham voltou a escrever Fábulas há pouco tempo, 1 ano atrás mais ou menos, tá? Mas isso ainda não chegou no Brasil, não sei nem se é verdade.
Isso, por enquanto, que eu estou falando com vocês é um boato. Havia o boato de que o Bill Willingham voltaria a escrever fábulas depois de estar afastado da série aí, sei lá, quase 10 anos. Tá? Muito bem. Então, o que eu tenho a dizer para vocês assim de cara sobre fábulas? Fábulas começa realmente usando os personagens das fábulas, tá? Os mais conhecidos. A Branca de Neve, no primeiro volume, né? Vamos falar do primeiro volume. A Branca de Neve, o Lobo Mau, o João das Fábulas, que vem a ser são vários personagens que ele englobou em um só João, né? Que é o João e o Pé de Feijão, o João das Lorotas, o João Matador de Gigante. Ele juntou tudo isso, essas várias fábulas que falam desse esquisito João, em um personagem único, e tornou ele um personagem extremamente carismático, extremamente interessante. Aliás, se Fábulas fosse levado como está escrito pelo Bill Willingham nos livros, para a série de televisão, seria um espetáculo, seria muito legal mesmo. Tá? Então você tem lá o João das Fábulas, que é o João que, né, engloba vários Joões das fábulas originais. O Lobo, que é o Lobo Mau, né? Também diversas fábulas, né? O seu Lobo Mau tem participação em diversas fábulas. Tem o mais famoso são dos Três Porquinhos, né? Mas tem muita coisa, tem o da Chapeuzinho Vermelho, e tem outros lobos que atormentam, às vezes até um pouco, né? Não atormentam muito, mas atormentam um pouco algum personagem. A Branca de Neve, logicamente, né? Uma das personagens mais importantes do universo de fábulas. Ele usa a Rosa Vermelha, que seria a irmã da Branca de Neve, que não ficou famosa, né? O Barba Azul, o Príncipe Encantado, que é um personagem que também ele vai englobar todos os príncipes encantados em um príncipe encantado só, com uma dose de humor e de ironia extraordinária, tá? Eu vou adiantar para vocês que o Príncipe Encantado é um tremendo mau caráter. Se você não leu Fábulas, eu já dou um spoiler que o Príncipe Encantado é um tremendo mau caráter. Mas é muito legal a história. Você começa a ler no volume 1 e vai terminar no último volume, quando tiver, né? Ou no volume 13 atualmente, você vai terminar assim de uma tacada só. Vai fazer vai fazer uma leitura contínua aí, né? Muito bem. E, além disso, aí, como eu falei, ela começa com as fábulas infantis, né? Infantis, entre aspas, né? Hoje em dia, politicamente correto, elas não são tão infantis assim, né? Falando de... Depois ele começa a usar o universo amplo, pleno da literatura infanto-juvenil, tá? Ele vai embora, ele começa com essas fábulas mais tradicionais, vai para as lendas, vai para os mitos, vai para a literatura infanto-juvenil como um todo. Só que fazendo uma interpretação dos personagens muito mais adulta. Depois eu vou folhear aqui um pouco da edição para eu ir fazendo comentários paralelos, porque realmente de cabeça lembrar vai ser um pouco difícil. Mas para eu fazer alguns comentários que eu acho pertinentes, mas sem dar o famoso spoiler, né, sem antecipar nada do enredo, eu vou dar uma folhada aqui. Mas eu posso dizer para vocês que eles têm citações literárias maravilhosas mesmo. De cara, eu lembro do pastor luterano, aquele pastor luterano, que o texto dele ficou muito famoso, quando ele diz assim: primeiro vieram buscar os judeus, e eu não me importei porque eu não era judeu. Depois vieram buscar os ciganos, e eu não me importei porque eu não era cigano. Esse texto é um texto já, né, de conhecimento geral, e que está muito na moda atualmente. O Bill Willingham escreveu isso aqui no início dos anos 2000, tá, gente? Mas essa questão político-ideológica, de perseguição, tal, isso aí está muito em discussão atualmente, 2024, tá? Então, e ele retomou um texto que é lá do pós-guerra, né? Quando esse pastor luterano, que eu não sei ler o nome dele, é Martin Niemöller, é um pastor luterano alemão que chegou a apoiar o nazismo e depois se tornou um feroz adversário do nazismo. E escreveu esse texto
que ficou muito famoso e hoje em dia tem sido muito repetido, inclusive aqui no Brasil tem sido muito repetido. Então, já vem uma referência erudita, que é o que eu sempre digo, a erudição é muito grande nas melhores obras, tanto nos quadrinhos, na música, no cinema, tá? É lógico que nem todos, principalmente os mais jovens, vão deixar passar isso meio despercebido, mas isso não atrapalha a leitura de forma alguma, bem pelo contrário, engrandece. Porque se você depois tiver curiosidade, ou se você esbarrar com esse texto numa outra situação, você vai lembrar que você leu aquilo em fábulas. Tá? Além disso, ele faz citações, ele faz citação a Agatha Christie, né? Grande escritora, né? Que escreveu os mais famosos romances policiais de todos os tempos. É lógico que ela não é a criadora do estilo, mas foi ela que, sem dúvida nenhuma, tornou ele muito popular, o estilo policial, né? A literatura de detetive, de investigação, aquela coisa toda, foi dali que muita coisa surgiu. Lógico que antes dela já existia o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, e já existia a literatura policial do Edgar Allan Poe, que é considerado o pai da literatura policial. Então ele faz referências óbvias também, né, a essa questão ideológica, política, e depois ele faz referências à literatura da Agatha Christie, que o Lobo faz um personagem aí que é basicamente um detetive, um policial, na essência, na veia, que é muito interessante. Lembra muito também, cita muito também o cinema noir famoso, com atores, por exemplo, como Humphrey Bogart, né? Aqueles policiais, meio com uma atmosfera sempre um pouco escura, um pouco lúgubre, né? E um pouco pessimista também, né? Depois ele faz uma revolução descarada, ele cita mesmo a Revolução dos Bichos, do famoso romance do George Orwell, que é um espetáculo, é um livro maravilhoso que está super atual, com essa discussão toda política e ideológica que está muito na moda. Esse romance, ele tem um viés político e ideológico muito forte, sem ser em nenhum momento desagradável, tá? Você pode fazer a leitura normal sem se preocupar com essa questão. Agora, se você quiser extrair daqui alguma ideologia, você vai perceber claramente, inclusive por causa do segundo arco de história daqui do primeiro volume, que é a Revolução dos Bichos. Exatamente, porque em fábulas tem muitos bichos que falam, que etc., que estão sempre interagindo na história, né? Tem fábulas que são exclusivamente de animais, né? Um monte delas, né? Então ele explora muito bem isso aqui, e eu acredito que ele tenha feito uma pesquisa gigantesca para poder falar tanta coisa legal sobre tantas fábulas, tantas lendas, tantos mitos que ele vai colocando ao longo de quase 15 volumes da série Fábulas. É muita coisa. 15 volumes, mais ou menos com 10 fascículos, 10 revistas em cada um desses volumes, tá, gente? Então são mais de 150 edições que estão completas aqui, vão ficar completas aqui na série Fábulas, tá? E repleto, a narrativa dele é toda ela com muito deboche, com muita ironia, com muita crítica político-ideológica, tá bom? Então eu queria dar esse panorama primeiro para vocês, bem rápido, resumido, para então agora, se você quiser continuar assistindo a gente, eu vou entrar no livro e vou mostrando um pouco de dentro do livro e fazendo mais alguns comentários sobre isso aqui. Eu acabei de reler para poder gravar esse vídeo para vocês aqui e falar que provavelmente eu vou falar dos 2 primeiros volumes, para não ficar também um vídeo muito extenso e muito cansativo. Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro volume, com essa capa belíssima aqui, né? É uma capa dupla. Já começa aqui com Era Uma Vez, uma série vencedora de 12 prêmios Eisner, indicada a melhor história gráfica no prêmio Hugo de 2009. Tá bom? Já vai bem longe. Esse primeiro volume aqui contém Fábulas, edição livro 1, reimprime as edições de 1 a 10 da série e traz extras com uma nova introdução e esboços feitos pelo Bill Willingham, o Lan Medina e o Mark Buckingham, tá? Que são os artistas principais aqui, tá? Aqui, como sempre, a edição da Panini bem caprichosa, tá?
Aqui vem, então, a ficha técnica, né, de quem participou da edição. Aqui vem uma dedicatória do Bill Willingham e do Mark Buckingham, tá? E aqui já começa, então, com os 2 primeiros arcos de história da série Fábulas. Lendas no Exílio, que tem 5 partes, e Revolução dos Bichos, que também tem 5 partes. Além disso, vem uns rascunhos, uns esboços, tá? Aí vem aqui a nova abertura do Bill Willingham, Perdido no Sombrio Verde Profundo, que é bem interessante, que ele se reposiciona relendo essa edição aqui é de 2009, tá? Coleciona o início de Fábulas. Então aqui você já pode dar uma ideia na arte dele, já começa com o personagem João, tá? Que é esse cara do rabinho de cavalo aqui, depois ele faz uma preleção aqui para mostrar a Branca de Neve, a Bela e, logicamente, com seu marido aqui, a Fera, que estão enfrentando um problema aqui. E aqui ele faz, então, aquela introdução sem fazer uma narrativa exatamente do que está acontecendo, né? Ele entra na história direto, que é um estilo de narrativa bem legal, bem interessante mesmo. E vai apresentando os personagens aos poucos, vai introduzindo você ao personagem e depois é que ele vai apresentar. Aqui já aparece, então, o Lobo Mau, que é um detetive, né, bem clássico, né, lembra até um pouco John Constantine, né, com essa famosa capa. E aqui a história já começa com um crime. E esse primeiro arco de história, não tenha dúvida, é um policial, é um policial bem clássico mesmo, com todas aquelas estratégias e tramas típicas dos filmes, das histórias, né, dos filmes, das histórias policiais. A linguagem e a abordagem é adulta, não é para criança, ele envolve falar de um pouco de violência, um pouco de sexo, tá? Mas eu acho de uma maneira muito elegante, muito bacana, mesmo, muito chique mesmo, todas as abordagens dele aqui, tá? E aí o detetive aqui, o policial aqui, que é o Lobo, ele usa de todas aquelas estratégias típicas dos detetives de antigamente, né? Eu até me lembrei um pouco de um detetive lá dos anos 70, que era o Columbo, o detetive Columbo, que marcou muito uma época, uma geração, inclusive deixou algumas influências bem fortes aqui para o universo da literatura de uma forma geral, né? Cinema, série de televisão, essa coisa toda. E aqui ele começa também apresentando alguns personagens coadjuvantes, como é o caso do Papa Mosca, como é o caso do Garoto Azul. Ele vai apresentando aqui aos poucos os personagens, sem dar muitos detalhes de cada um, deixando você bem empolgado e interessado na história, tá? E, inclusive, às vezes ficando até, meu Deus, quanto personagem tem aqui, ó, ele já aparece como uma figura híbrida, né? Um lobo meio humanoide, né? E aí você pensa, nossa, quantos personagens existem nas fábulas que eu não conheço? E você vai se surpreender realmente, vai ter muito personagem que você não conhece aqui, tá? E que vai ter interesse até de depois pesquisar um pouco mais, querer saber um pouco mais sobre os personagens, tá? E aqui, realmente a história vai bem legal. O lobo é logo um personagem que vai te cativar. Lembra um pouco, vai lembrar um pouco o Wolverine, vai lembrar vários outros personagens, mas ele é único, tem muita personalidade. Já teve até um crossover, né? A DC Comics já fez um crossover entre o Bigsby Lobo, né? O Grande Lobo, com o Batman. Existe um volumezinho aí, uma revista em que os dois se encontram, né? Cada um bem no seu estilo, mas ambos grandes policiais, né? Grandes investigadores e tal. Então aqui vai basicamente o primeiro arco, todo envolvendo uma morte, né? A morte da irmã da Branca de Neve, que foi morta de uma maneira misteriosa e que ele tem que desvendar o mistério. E ele faz aquela coisa típica do policial que guarda segredo até a cena final. E na cena final ele faz aquela grande revelação no estilo do melhor do policial noir, que é aquele de reunir o elenco todo num salão e contar a história toda do que aconteceu na verdade, né? Então é bem interessante. Aqui já vem
aqui já acabou, acaba aqui o primeiro arco de história, eu não quero mostrar muito para vocês terem a surpresa quando lerem. E aqui já começa o segundo arco de história, tá? Em que a Branca de Neve volta para a fazenda. A fazenda é um local onde as fábulas, porque as fábulas se refugiaram todas em Nova York. Existe uma cidade das fábulas. Todas as fábulas vivem escondidas em Nova York, baseado em feitiços e coisas do tipo que disfarça eles. Mas existe um grande grupo de fábulas que são animais, que falam, que fazem coisas, tal, e que esses os humanos iriam perceber que eles estavam por ali. Então eles são obrigados a se esconder num local chamado a Fazenda, que também é administrado pela Cidade das Fábulas, que é digamos assim, um bairro de Nova York, né? Então aqui eles estão todos escondidos, mas a convivência deles se torna muito difícil, né? Na verdade, eu não contei isso, mas pode-se contar, as fábulas foram para Nova York fugindo das chamadas terras natais, onde eles existiam isoladamente, naqueles contos famosos, naquelas fábulas famosas, porque eles foram expulsos de lá por um sujeito, por uma entidade, que eles aqui só se referem como o adversário. Esse adversário só vai ser revelado alguns volumes depois, tá? Vai custar um pouco a descobrir quem é o adversário que expulsou as fábulas das suas terras natais. E quando eles se refugiaram em Nova York, criou-se algumas animosidades, alguns problemas, e os animais que estão na fazenda estão insatisfeitos de não poderem viver da mesma maneira que as fábulas humanas, né? Aquelas fábulas que se parecem com seres humanos, vivem em Nova York. E isso aí provoca, então, a famosa Revolução dos Bichos aqui, que é bem legal. Os personagens são muito coerentes com as suas origens, tá? Como eu falei já várias vezes aqui, o deboche e a ironia é muito grande. Os diálogos são muito bem associados à história, né? Muito bem construídos, são muito ácidos, é bem legal mesmo. Você lendo, você não tenha dúvida, você vai ficar completamente apaixonado por fábulas. Para não aumentar demais o vídeo, eu vou ficar aqui no primeiro volume. Eu disse para vocês que eu ia falar do volume 1 e do volume 2, mas não vou não, porque senão o vídeo vai ficar realmente muito longo e um pouco cansativo. Mas aqui você já deu para vocês terem uma ideia, a participação aqui do Príncipe Encantado, Barba Azul, Barba Azul e o Menino Azul, né, etc. A história é muito legal, a arte está muito adequada, vocês percebem no traço aquela questão de se aproximar das narrativas, né, daquelas ilustrações de contos de fadas de antigamente, tá? Então é muito legal. E no final da conta vem aqui ainda no volume Tesouros do Cofre do Bosque, quando ele mostra algumas capas de edições alternativas, aquela coisa, e alguns planejamentos de personagem. É bem legal mesmo, ele imaginando, concebendo, né, o visual dos personagens, tal. Então a edição é realmente um espetáculo. Tá bom, gente? Queria deixar essa dica para vocês aqui de uma série que eu acho espetacular e que dá para você começar a colecionar, mesmo que você não compre o volume 1, não consiga imediatamente o volume, você pode começar a partir do 2, do 3, do 4, porque você já vai ter uma ideia se você vai gostar ou não, e depois, aos poucos, você vai correndo atrás. Eu, quando comecei a ler, para vocês terem uma ideia, eu li aquele volume que eu já mostrei aqui para vocês, né, As Mais Belas Fábulas, que eu também já andei mostrando aqui no canal, tá? Que é muito legal, e esse volume está saindo agora, em capa dura, no mês de julho, e comecei a ler pelo volume 3, eu não comecei pelo volume 1, eu comecei pelo volume 3, só que, logicamente, fiquei extremamente curioso com o que tinha acontecido antes, então corri atrás do volume 1 e do volume 2, então eu já apresento para vocês aqui o volume 1. No próximo vídeo eu vou falar, então, do volume 2. Tá bom, gente? Até a próxima.